E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Brother. Vai tomar no cu e vai a puta que lhe pariu! Tempo é vida, meu amigo! Eu tô falando isso aí porque eu tava terminando o vídeo aqui Queria pedir desculpa que eu fiquei sem internet ontem. E ainda tô. Mas o cara já vai vir arrumar aí. E aí E agora eu tô fazendo o vídeo, me vem uma mensagem de atualizar o celular pra eu ter que começar tudo de novo. Então eu tô putaço da cara com isso aí. Vou tomar no cu. Parece um papagaio de pirata, um gravador, repetindo tudo que eu falei. Vou comentar esse jogo do Grêmio aí. Fluminense, Grêmio 1, Grêmio 2, puta que pariu! Grêmio 2, Fluminense 1 dentro da arena do Grêmio. Caralho, tudo de novo. Tomar no cu. Daqui a pouco eu me irrito, eu não raciocino mais. Às vezes os vídeos demoram aí, porque eu tô muito irritado aí, eu não consigo falar. Eu tinha umas coisas que eu falei que eu não vou falar, que é referente à entrevista do Renato, ele de novo se acochambrando pro Flamengo, já o time que ia brigar por campeonato, agora já tá bom demais, tá tudo certo. Mas no decorrer da semana e até o dia do jogo com o Flamengo eu vou falar sobre isso aí. Agora eu vou falar só do jogo. O Grêmio começou a partida com o Fluminense tomando um banho de bola do Fluminense. Um banho de bola do Fluminense. O Grêmio, os jogadores realmente, depois do puxão da orelha do Renato, principalmente Bitelo, é um jogador que correu, jogou. E aí dá pra ver que realmente o Bitelo tá longe de ser craque, mas muito longe de ser craque. E a necessidade de um camisa 10, um armador que eu venho pedindo desde a Série B. O Grêmio subir precisa de um armador. O Grêmio e até agora não tem esse jogador. Então o Grêmio não tem velocidade para contra-atacar, não consegue jogar no abafa, porque o Grêmio tentou jogar na saída de bola, mas aí é o Soares marcando. Esse João Pedro Galvão, que no início para mim fez uma péssima partida, eu não marcava ninguém, né? Então eles se sobrepunham à primeira barreira ali de marcação, jogavam pelos lados, o Bitelo marcando a distância, aquele Arraias jogando muito bem, Paulo Henrique Ganso dando carta, Marcelo na esquerda dando nó em pingo d'água em cima do Fábio. O Marcelo deu 2 dribles a distância do Bitelo. O Bitelo estava uns 10 metros longe dele, ele driblou o Bitelo sem o Bitelo estar perto dele. O Bitelo marcando a sombra, eu acho, do Marcelo. Eu não consigo entender uma marcação longe, né? E o Fluminense organizadamente empurrando o Grêmio para dentro do seu campo. O Fábio, esse não dá um quilo marcando ninguém. Foi driblado por todos os jogadores que jogaram por aquele setor, pelo lado esquerdo de ataque, direito de defesa do Grêmio. Reinaldo foi um jogador, para mim, teve uma boa participação, inclusive na hora de uma tumultueira ali, é ele que vai e bota dentro da cara junto com o Soares, né? O Soares o capitão, e o Reinaldo é um cara que compra a briga, um cara que é veterano, nem sempre, às vezes há razões aqui até para falar de algum desempenho negativo dele, mas se o time jogar, Reinaldo é um jogador experiente, que às vezes é o armador do time, é o cara que pifa os caras, né? E é um jogador que a gente tem que ter noção das condições dele, mas ainda joga e honra a camiseta do Grêmio. Então o Grêmio ele teve problemas de marcação. O Ronald é um menino, é um jogador que eu gosto, porque eu vejo que ele é gremista. Muito mal assim no setor de marcação, porque ele tá sempre cercando, marcando, mas ele nunca tá marcando ninguém. Os jogadores que recebem a bola, parece que ele tá, outro vem e marca, ele bateu cabeça muito com o Vila Sante, por mais que seja um menino, teve lá no jogo oportunidades de passar a bola pro Soares lá no ataque, mas é um jogador que com o tempo a gente vê que ele pode melhorar e muito. E o principal fator, honra a camiseta e é gremista, como a gente já viu em entrevistas, o dia que ele fez o gol e tal. Então, assim, o Grêmio até os 20 minutos foi dominado pelo Fluminense. O Fluminense jogava inteligentemente, Arraias, aquele Paulo Henrique Ganso, e na esquerda o lateral esquerdo deles, o Marcelo dando cartas, quando não era o Ganso, era o Marcelo e o Arraias movimentando, chamando marcação e chegando ao ataque, ligando ao ataque. E
e movimentando, não tinha marcação em cima dele, então movimentando o meio campo do Fluminense. O Grêmio jogando no toque me voe, tentando no individual, sem construir jogar, sem conseguir construir jogadas, né? E um dos problemas do Grêmio que teve foi que o centroavante, o atacante que estava junto com o Soares, foi um jogo de grandes mudanças, puxão de orelha, Luan, estreias, né? Então foi um primeiro tempo até 20, 30 minutos, até o gol do Fluminense, o Grêmio foi dominado. O Grêmio tentou, brigou pela bola, correu, mas foi dominado. Jogando muito no individual, muito pelas laterais, e o Fluminense soube se defender. A partir do gol do Grêmio, do passe magistral, uma das primeiras, o Grêmio já tinha trabalhado uma ou duas bolas, que conseguiu trabalhar a bola na frente da área, porque até chegar à frente da área vai muito na individualidade, muita pressa em chegar na frente da área. O Soares dá um passe perfeito, e Soares, esse sim, é um cara que a bola, o Grêmio tentou jogar mais em função dele, mas ainda assim a bola não chegou. Tanto que ele pedia a bola, pedia uma bola decente para aqueles cabeça de bagre, mas é difícil, cara. É difícil até porque não tem o camisa 10 que eu peço há muito tempo, né? O Grêmio é um time de passe. O Grêmio não consegue, lento, o Grêmio não consegue jogar no contra-ataque, o Grêmio às vezes tem dificuldade de jogar marcando, o Grêmio precisa ir nos trancos e barrancos para na frente da área tentar alguma individualidade. Agora tem jogadores um pouco mais se aproximando do Soares para tentar fazer o gol, mas ele precisa chegar na frente da área aos trancos e barrancos. O Grêmio, se dá a bola para o adversário, não tem velocidade para um contra-ataque e não tem criação jogando da defesa e trabalhando bola até o ataque. É tudo no abafa, na força, na individualidade, aí sim, na frente da área, tiver 2, 3 jogadores junto com o Soares ali, 1 ou 2, eles saem o gol. Então, assim, o Renato tem dificuldades extremas, realmente, né, para fazer esse time andar. E o Grêmio, a partir do gol do Bitelo, o Grêmio como é que você comanda o jogo. Ele não tem o jogo nas mãos, mas o Grêmio que tem, como é que eu posso dizer, o controle. Ele não tem totalmente, ele não tem o Fluminense em suas mãos, mas o controle ainda é do jogo do time do Grêmio, né? E o Grêmio aproveita essa situação onde o Ferreira acaba de passar, sai da esquerda e passa para a direita, e o Bitelo vai para a esquerda. E outra, o que fez o Grêmio melhorar muito foi que João Pedro Galvão começou a aparecer na partida. Defensivamente. Foi um jogador que, junto com o Soares, começou a ter um protagonismo na marcação, na saída de bola, vindo até o meio, recuperando bola, brigando, fazendo pivô. E aí o Grêmio foi onde chegou os 2 gols, né? E conseguiu virar a partida, pois até então, até 20, 22 minutos do primeiro tempo, sucumbia ao toque de bola e à posse de bola e à criatividade do time do Fluminense. Termina, eu vou fazer ligeiros aí, porque eu já falei tudo isso aí, tô falando tudo de novo. E não é culpa de vocês, mas eu também, foda-se. Segundo tempo, o Grêmio volta no mesmo esquema, né, com os mesmos jogadores, o Ferreira de novo na esquerda, né, e foi um jogo mais truncado, um jogo onde o Grêmio cativou, o Grêmio soube lutar pela bola, o Grêmio sofreu, o Grêmio quando o Grêmio não consegue, o Grêmio tem dificuldade em defender quando perde a bola no meio campo. Agora, quando dá a bola para o adversário e você fecha ali na frente, o Grêmio consegue fazer a sanfona na frente da área e realmente consegue sofrer, né? Então houve aí mudanças, o Renato mudou o time, entrou o PP, entra a primeira substituição, 10 minutos do primeiro tempo, entra o PP no lugar do Galvão, muda um pouco a estrutura do time. PP não me pareceu muito bem na partida, errando muito passe, mas brigou, jogou, tá tentando voltar a jogar, a gente sabe da qualidade desse jogador, né? E depois outras substituições, a entrada do Luan, mas o Grêmio, como é que eu posso dizer, ele mais... Depois da entrada do Luan, e outra, é muito esquema. Eu entendo que o Renato está fugindo um pouco das características dele, esse ano está se reinventando, mas o Renato tem mudado muito de esquema o time do Grêmio, muito, por jogadores muito diferentes, e há muitos jogadores que ele precisa ter, como um meia, realmente um primeiro volante. O Grêmio não tem. O Grêmio não tem.
Laterais, eu volto a dizer, os laterais do Grêmio, o Fábio jogou muito mal. Deitaram e rolaram em cima do Fábio no primeiro tempo, enquanto o Reinaldo é um jogador que, inclusive, na hora do tumulto, o Reinaldo foi lá e fez a bronca, brother. O Reinaldo é um jogador que tem que ser mostrado um veterano, a gente tem que saber as características dele, né? Mas ele mais acerta do que erra. Então o Grêmio não passa pelas laterais. O Grêmio tem laterais comuns que conseguem atacar e conseguem defender. Eu exijo e peço a volta do João Pedro, mas o Fábio não dá um quilo, principalmente defensivamente. O Flamengo vai deitar e rolar em cima de nós desse jeito, né? Então o Grêmio fez um segundo tempo truncado, teve suas chances a partir da saída de certos jogos, das mudanças do time do Fluminense. O Fluminense também desencaixou um pouco e virou um jogo de catimba por parte do Grêmio, de tumultueira. O Fluminense não conseguiu jogar, colocou o Grêmio na frente da área, mas o Grêmio conseguiu defender e sofrer e teve chances de contra-ataque, né? Jogo com 2 gols anulados pelo VAR, e eu acho que foi um resultado justo, porque o Grêmio, de certa forma, no segundo tempo, por mais ter sido mais truncado, ele teve mais uma vez o controle do jogo, não o domínio, mas o controle. O Fluminense levou perigo, levou, o Grêmio levou perigo, levou, mas no fundo quem dava as cartas no segundo tempo, catimbando e com o resultado, era o Grêmio. Foi perigoso, mas nós também tivemos um gol anulado, o Fluminense teve um gol anulado, e eu acho que a banca, vou dizer de novo, a banca paga e recebe, eu acho ridículo esses impedimentos. Para mim, aqueles impedimentos por milímetro, como foram os 2 gols anulados, para mim foram gols. Tá? E o Grêmio consegue os 3 pontos. Melhorou? Melhorou, mas o Grêmio precisa de muito mais, tá? Para poder reverter essa situação do Flamengo. Não gostei da entrevista do Renato. Muita gente falou que ele teve uma postura assim mais tranquila para não criar polêmica. Outras vezes criou polêmica e tomou chinelada do Flamengo. E eu acho que já é uma desculpa caso não dê certo. Né? Caso não dê certo, já é essa coisa de até há pouco tempo nós iríamos brigar, agora já está aquela situação de que está tudo bom, nós viemos da Série B agora. Não gostei muito da entrevista do Renato. Eu acho que sem criar polêmica ele poderia dizer, vamos entrar em campo para jogar e, é óbvio, para ganhar. Perder é do jogo. Mas aí, no decorrer da semana, sai mais vídeos referente a essas situações aí do Grêmio quarta-feira pela Copa do Brasil. No mais, 3 pontos, 2-1, o time deu uma melhorada, mas falta peças nesse time, falta encaixe e o Grêmio precisa de um plus a mais. É isso aí, dale Grêmio.